pra você conectado aqui no canal da FutNorte mais uma vez, onde você já sabe, o melhor futebol da nossa região você só encontra aqui. E no programa de hoje vamos ter de tudo, vamos ter Copa do Brasil, vamos ter Copa Verde e em nome de Treehouse Produções, hoje FutNorte. Chama a vinheta, meu filho! Falando de Manaus, Amazonas, Paysandu, vamos falar agora de Copa Verde, tá? Vai ter o jogo de volta, onde aí Manaus e Paysandu vão se reencontrar nesse embate e a gente vai ter o Amazonas e São Raimundo também. Pedrinho Costa. Vamos falar agora de São Raimundo e Amazonas. O São Raimundo aí se mostrou um grande caçador de felinos, né? A Juma foi caçada. Ele já eliminou o clube do Remo e deu um passo gigantesco rumo à semifinal, ganhando de 2-0 dentro de casa do Amazonas. Então, o Amazonas tem uma grande dificuldade de reverter esse placar e eu acho que não vai conseguir reverter, não. Acho que vai passar o São Raimundo de fase e o São Raimundo vai chegar na semifinal pela primeira vez. Vamos, exercício de previsão? Exercício de previsão. Vamos lá. O São Raimundo passa, Pedro. Placar do jogo. 2-1 pro Amazonas. 2-1? Pro Amazonas. Aí o São Raimundo passa um saldo de gols. Exatamente. Interessante. 1-0 Amazonas e São Raimundo. Vamos ser realistas. Dentro de casa, dentro dos seus territórios, o Amazonas é muito forte. Porém, o São Raimundo ele tá mostrando uma força. Eu vou ser mais conservador. Eu acredito que o São Raimundo, se passar de fase, o jogo vai ser 0-0. Porque eu acredito que ele já tá com uma vantagem muito grande para ele sair pro jogo contra o Amazonas. Então, provavelmente eles vão jogar para tentar conter o Amazonas ali. Então eu vou cravar aqui 0-0, São Raimundo e Amazonas. São Raimundo passa. Porque eu digo que vai ser 2-0 Amazonas e São Raimundo passa. Vocês já sabem, né? A gente essa é a minha análise. Aqui. Vamos acertar bem? Provavelmente não. Mas se você concorda com algum desses placares, deixa o comentário aí de quanto vocês acham de que cada jogo desse vai ser. Agora a gente vai partir para Manaus e Paysandu. John Leão. 3-0 pro Paysandu. Aí foi confiante. Foi um palpite muito confiante. Não, agora sendo bem realista, vai ser um jogo que o Paysandu ele vai sem levar dificuldade pelo que o Manaus já demonstrou no Campeonato Amazonense, porém também demonstrou muita fragilidade. Então assim, o Paysandu pode levar uma certa facilidade pela qualidade do elenco que ele tem atualmente. E porque o Amazonas vai ter que se obrigar a sair pro jogo porque vai estar jogando em casa. O Manaus vai se obrigar a sair pro jogo porque tá jogando em casa. Então, a vantagem do Paysandu pode ser essa. Agora, um placar que eu acredito que possa ocorrer é 2-0. 2-0 Paysandu em cima do Manaus. Eu acredito ainda que o Paysandu possa se classificar de maneira apertada contra o Manaus. Porém, é como a gente tá falando, dentro de casa, os times amazônicos estão fazendo bem o seu dever de casa, entendeu? Fora de casa já mostraram ali uma certa fragilidade, o Amazonas sendo eliminado já precoce da Copa do Brasil. Já a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá, mas é uma fragilidade que tem que ser dita. Por exemplo, o Amazonas foi fora de casa, perdeu de 2-0 pro São Raimundo. O Manaus veio aqui no Pará pegou dele e empatou com o Paysandu dentro da Curuzu. Só que o Paysandu estava frágil até o momento. O Paysandu vem numa crescente de novo. Jogou bem o clássico, já melhorou um pouco a estrutura do clube. Tem seus defeitos? Tem. Mas eu ainda acho que vai ser 1-0 pro Paysandu esse jogo. Também acredito que vai ser um gol de diferença. Ou vai ser 2-1 Paysandu ou 1-0. Não, crava placar, pô. 2-1 Paysandu. Eu acho que vai ser 1-0 pro Paysandu esse jogo. 2-1 Paysandu. Mas deixando claro, eu tô apostando em um gol de diferença. Não sei como. Nem que seja 9-8, mas vai ser um gol de diferença. Eu ainda aposto no Manaus, mas... E é isso. Aposto não, eu quero que o Manaus passe, mas vai ser 1-0 pro Paysandu esse jogo. As cartas estão na mesa, torcedor. Faça sua aposta também aí. Coloca aqui nos comentários quanto vocês acham que vai ser o placar. Bora fazer o bolão todo mundo. E quem perder vai pagar aí a rodada da grade pra quem venceu. Mas ó, se todo mundo errar, todo mundo bebe junto. Se acertar, bebe todo mundo junto também. Eu só preciso de uma localização em 10 minutos, pai. Manda o Pix que a coleta tá lá, não tem dessa. Ei, agora é o seguinte, bora falar daquilo que vocês também estão esperando.
Copa do Brasil. Aqui a gente tem assunto, gente. Teve Tuna e Sampaio, teve o jogo do Manaus, teve Águia e Fluminense. Teve? Vai ter. Vai ter Águia e Fluminense. Calma, que eu tô perdido aqui na situação. Remo e Gás e a Juma. A Juma. Eliminada. Não, virou gatinho. Então vamos começar aqui falando de Tuna e Sampaio. Meu amigo, que show da Águia Guerreira do Souza. Segundo maior clube de Belém. Olha a polêmica. Não. Não quero mais essa porra. Deixa essa aí que ficou boa. Nem esperava. Fica só atrás do Remo e do Paysandu também. Maior campeão da Amazônia. Mas eu fico muito feliz com o resultado que a Tuna conseguiu diante do Sampaio Correia, que é um time muito tradicional, mas que sabemos da realidade que está enfrentando atualmente, né? Sim. É um clube que não tem sido feliz nos campeonatos que disputou. Está atualmente na Série D ou divisão? Série D, né? Na Série D. Sampaio Correia tá na Série D. Atualmente vai disputar provavelmente com a Tuna também na Série D. Vão se reencontrar ali. Mas isso demonstra uma força da Tuna. Tem tropeçado em alguns jogos importantes do Parazão, como foi nessa rodada, que perdeu para o São Francisco, que é o Lanterna. Mas na competição nacional que dá projeção, a Tuna se torna um outro time. Do nada vira uma de Munique, né? Impressionante. Exatamente, mas eu acredito que é uma coisa que mexe com o espírito do jogador, sabe? Ele vê ali uma chance de se projetar nacionalmente, ele vai dar ali um gás extra. Vai dar um gásinho, né? É aquele jogo que motiva o cara, né? Exatamente. Querendo ou não, a Copa do Brasil hoje é a de maior premiação, né? Isso, mas no nosso território. Mas assim, somente finalizando esse comentário da Tuna, é isso que a gente espera do futebol paraense, do futebol do Norte. Mostra essa força que é necessária e chegar ali em degraus maiores. A Tuna tá fazendo um grande trabalho na Copa do Brasil e que tem que fazer no Paraense e fazer na Copa Verde também do ano que vem. Tem que seguir a mesma linha, né? Isso, caso se classifique ali e consiga uma vaguinha na Copa Verde. Continuando aqui nessa rodada, tivemos aí Manaus e Independência do Acre. Pedrinho Costa. O Manaus conseguiu a vaga ali nos pênaltis contra o Independência. O Independência mostrou força contra a Águia lá do Zinho Oliveira, o Águia de Marabá. Mas perdeu nos pênaltis na Copa Verde. E na Copa do Brasil recebeu o Manaus e perdeu também nos pênaltis. Ou seja, é um time ruim de pênalti. É um time que mostra força, mas na hora de uma decisão. Uma balança a perna. Na hora de uma coisa que na hora da pressão, cede pro clube visitante. Isso demonstra, aquilo voltando agora para a Copa Verde, que o Paysandu vai encontrar um adversário interessante. Na semifinal já demonstrou força empatando aqui e agora, jogando seus domínios, pode até ali ter uma surpresa, mas se demonstrou fragilidade contra jogou no playoff, quase ele não passa. Ele demonstrou, ele jogou ali contra o Parintins nas semifinais, ele já demonstrou ali uma certa fragilidade, mas é um time interessante de se acompanhar. Porém, esse confronto que ele vai pegar agora na segunda fase da Copa do Brasil, o Manaus pegou uma pedreira 3 vezes o tamanho da força dele, que meu amigo, o Atlético Mineiro... Eu não digo 3 não, mas mais 10, porque é uma diferença gritante. Fora que o Atlético ele virou basicamente uma base do Palmeiras, né? Pegando os jogadores dele tudinho lá, fazendo uma troca que eu não entendi como é que funcionou, mas tá lá, né? 5 jogadores do nada. Agora tu citou o Águia. O Águia vai receber o Fluminense. Quarta-feira no Mangueirão, Águia e Fluminense. Esse jogo vai ser um jogo muito legal de acompanhar. Esse vai ser interessante porque o Fluminense já veio 8 vezes ao Pará enfrentar os clubes paraenses. Só enfrentou 2. 6 vezes enfrentou o Paysandu, foi 6 vitórias do Fluminense. 2 vezes enfrentou o Águia, uma vitória do Águia e uma vitória do Fluminense. Ou seja, ainda tá equilibrado Águia e Fluminense. Mas contra os outros... Tá. O Águia tem aí pela frente um grandíssimo desafio. Mostrou muita força contra a Remo e Paysandu nos seus domínios lá no Zinho Oliveira.
Porém, o Mangueirão é um estádio mais amplo, a torcida é um pouco mais longe do campo, então não tem aquela pressão que ele teria no Zinho Oliveira, porque dependendo muito de quantos ingressos foram vendidos para apoiar o time paraense, pode ser que tenha essa pressão, eu acredito que infelizmente, como aconteceu com o Bragantino quando enfrentou alguns clubes da Copa do Brasil no Mangueirão. As outras torcidas abraçaram o clube e foram ali e encheram o estádio, entendeu? Seria legal se acontecesse isso agora. Seria muito legal, muito importante isso acontecer. Porém, tipo assim, os preços dos ingressos estão muito acima. Então, o Pará tem que abraçar os seus clubes quando enfrenta o time a nível nacional. Isso, é isso que eu penso, porque se você prestar atenção nos outros confrontos que tiveram da Copa do Brasil antes, inclusive o Paysandu e Santos na Série B, você teve uma torcida gigantesca do Santos contra o Paysandu. Uhum. Gigantesca, foi quase a nível de reparo. E não tem tudo isso de santista aqui no Pará, pô. Visivelmente ali... Não tem nem lá em Santos, imagina aqui. Exatamente, então, quando ocorre esse tipo de jogo, é necessário o torcedor paraense comparecer sim, mas não para apoiar o time de fora, pô. Tem que apoiar o clube que é aqui do estado, fortalecer o futebol do estado, pô. Sim. Mas... penso isso também. Mas aí a gente tem um movimento reverso que acredito que culturalmente a gente pode contar que o torcedor paraense, aos poucos, ele vai abraçando mais os nossos times. E, assim, uma coisa que pode, de fato, também fragilizar o Águia é ele estar longe dos seus domínios, que o Mangueirão é um estádio neutro, como o Pedro já mencionou. E não é um caldeirão, sendo bem realista. É um caldeirão quando joga o Remo, o Paysandu, que consegue lotar o estádio. Aí só no caldeirão. Mas quando vem um time do interior, que até o deslocamento da torcida é dificultoso, aí ele se torna ali um campo muito mais agradável, muito mais confortável para os times de fora virem jogar do que se fosse jogar no Zinho Oliveira. Diretoria do Águia leva o jogo pro Zinho. Eles prepararam, só pra gente finalizar aqui a Águia e Fluminense, eles prepararam o Rosenão para receber a Águia e Fluminense, levaram o CBF e tudo lá para receber o jogo. Porém, a CBF meio que impôs que o jogo fosse no Mangueirão. Então, a diretoria do Águia ainda tentou reverter, mas não conseguiu. Agora, bora falar dos nossos parentes ali do lado. O time da Juma, Amazonas. Eu queria começar aqui com o rapaz que assistiu todo esse jogo, Pedrinho Costa. O que tu pode dizer sobre a onça ali? Onça ali, os nossos vizinhos. A onça foi eliminada de foi forma trágica na Copa do Brasil. Um time desse que tá com investimento alto, que tá ganhando destaque no cenário nacional, já ser eliminado assim na primeira fase. Foi 5-3 pro Independência nos pênaltis. Da quem? Não é Independência? Não, esse aí é o Rio Branco. Rio Branco do Espírito Santo. Do Fluminense? Então, Rio Branco do Espírito Santo. Tá. Bom, a onça foi até lá no Espírito Santo jogar contra o Rio Branco. E mais uma vez, nos pênaltis foi eliminado. Então, assim, esses clubes do Norte tem que tomar muito cuidado com esses outros clubes que levam para os pênaltis, os clubes menores, porque se já é difícil, se tá difícil ali no jogo, pelo menos nos pênaltis o cara tem que se garantir, entendeu? Nada. Né? Porra, temos vários exemplos aí de clubes eliminados nos pênaltis, né? Não vou citar mais nenhum aqui. Eu vou citar dois. Foi o Porto e o Velho. Que agora é Gazinho Porto Velho. Foi comprado. Muito bem, o Gazinho Porto Velho. Gazinho Porto Velho. Grande clube. Amizade é tudo. O Amazonas jogou bem, impôs a pressão necessária para tentar levar no jogo nos 90 minutos. Não conseguiu e acabou perdendo por 5-13 ali nos pênaltis. Eu acho que isso, e além do que o Amazonas tinha apresentado na Copa Verde, é um sintoma de que alguma coisa ainda não deu liga no Amazonas.
tem ali feito uma campanha interessante no Barezão. Inclusive o técnico do Amazonas rodou. Depois dessa Aqui eliminação. é notícia, viu? O Aqui é maior, notícia. maior campeão do Amazonense rodou. E uma coisa que preocupa lá e preocupa aqui, que são os times que estão se montando no decorrer das competições. Faz Não uma se projeção, montaram, né? não se montaram na pré-temporada, estão ali remendando o que dá até chegar na Série B. Sim. É um dado preocupante que a gente tem observado no Amazonas. O Amazonas mostrou muita força no passado na Série B. Isso a gente tem que concordar. Mas é a partir dessa força que se gerou expectativa no Amazonas. Gera uma expectativa muito alta de que o clube vá continuar evoluindo. Vai voar, né? Entendeu? Vai continuar evoluindo. Porém, nesses primeiros meses aí de 2025, em todos os campeonatos que o Amazonas participou, Com exceto do Barezão. só se destacou no estadual. Porque foi o classificado em primeiro, 10 pontos, maior pontuador do campeonato até agora. Já tá na semifinal, porém tá devendo na Copa Verde e tá devendo e deveu na Copa do Brasil. Saiu. Eu acredito que é uma coisa que a gente tem que observar os tropeços que vão ocorrendo. Por exemplo, o Amazonas está tropeçando em competições eliminatórias, o Remo tropeçou na Copa Verde. Sim. Em competição eliminatória, mas em compensação, por exemplo, o Paysandu tropeçou no Parazão. É um tropeço menor? Mas ainda é um tropeço. Então, o Paysandu é uma coisa que tem que ser observado independente da competição. A gente estava comentando que o Paysandu veio na decrescente, depois que mudou de técnico, manteve ali Na verdade, começou futebol, assim, né? Manteve ali um futebol abaixo. Aí no Repá que deu uma melhorada. Agora, a partir do Repá, vai continuar essa melhora? É isso que a gente vai observar. Porque a gente tem clubes ainda muito fortes aqui no Campeonato Paraense que impõem muita dificuldade. Exato. Ou seja, para a próxima fase, para as quartas de final, independente de qual time o Paysandu, o Remo forem enfrentar, eles têm que mostrar que são a verdadeira força do estado. Não tem que titubear na hora de decidir o jogo. Assim como a Tuna tentou fazer contra o São Francisco. Foi pra cima, tentou, mas aí faltou perna e o São Francisco virou no final do jogo. Copa do Brasil, né? Vamos ter aí Remo e Gás. Vamos ter já a estreia do Paysandu, é só na terceira fase. Então vamos ter aí Remo e Gás. O que mais a gente vai ter do Norte? Dos clubes do Norte que estão jogando a Copa do Brasil, Jequié e Retrô. O Retrô do Amapá. Isso. Tem Águia de Marabá e Fluminense. Barcelona de Roraima e Nova Iguaçu. Barcelona de Roraima. E na quarta-feira ainda tem Gás e Remo. O Gás eu errei da outra vez, eu falei que ele era do Distrito Federal, nada a ver, ele é de Roraima. É o Grêmio alguma coisa Sampaio, também é Sampaio. De Roraima. E o Maitá e Operário do Paraná. Então, o Fantasma. Então, esses são os times que vão estar representando a região norte agora na Copa do Brasil, tá bom? Só lembrando que o Paysandu só vem a entrar a partir da terceira fase. E eu queria muito agradecer hoje a participação dos nossos amigos aqui, Pedrinho Costa, Jonathan Leão, e de você que ficou aqui assistindo a gente até o final. Espero que você tenha gostado e se divertido, tá bom? Ei, não esquece, se inscreve lá. Se inscreve, aquele botãozinho lá, ativa o sininho, deixa teu joinha, teu comentário, compartilha, assiste 5.000 vezes, dá essa moral pra gente e até a próxima. Esse foi o Fute Norte, vem com a gente. Valeu!